Muitos dizem que Deus é o fundamento da ética e da moral. E eu quero convidá-los a uma reflexão para te mostrar por que eu discordo disso, né? Primeiramente, porque se Deus é o fundamento da moral e da ética, então ateus então que não processam fé em Deus nenhum, em religião nenhuma, não poderiam ser éticos e morais. E nós temos no mundo ateus que são éticos e morais. Logo então, a religião, Deus não é o fundamento da moral e da ética. Segundo ponto, do porquê Deus não é o fundamento da moral e da ética, é porque moral e ética são conceitos muito subjetivos, né? Por quê? Porque o que influencia a ética e a moral de um cidadão, de uma civilização, é a sua cultura, é o seu modo de viver, são suas experiências, suas condições psicológicas, emocionais, suas condições econômicas, certo? A sua cultura e tradição, certo? Então, o que é moral e ético para um pode ser imoral e antiético para o outro, certo? E o terceiro ponto é que, se a gente for dizer que Deus é o fundamento da moral e da ética, baseando-se na nossa cultura religiosa, né, a cultura mais predominante religiosa que nossa sociedade segue, né, a gente vai ver que essa moral e ética ela é a pior possível, justamente porque, né, o Ocidente ele se baseia, né, no Deus da Bíblia, né, para construir suas questões, seus conceitos morais e éticos. E a Bíblia é o pior livro para dar conselho de ética e de moral para alguém, justamente por quê? Porque os padrões que acontecem nos mitos, os padrões comportamentais que acontecem dentro desses mitos, dessas histórias, eles acontecem na vida real, na vida pública, na vida política. Justamente porque quando você olha para o mito, né, de Gênesis, Deus criou para o ser humano, Deus criou o ser humano, criou Adão no caso, apenas para trabalhar para ele. E quando Adão se revolta ou peca contra ele, ele pune Adão com mais trabalho, né? E a mesma coisa na política, né? Porque o rei Salomão ele vai dizer assim: Deus dá trabalho ao pecador para que ele ajunte, amontoe para aquele que agrada a Deus, se referindo a quem? A ele, né? No papel de rei, no papel de filho de Deus. Então, se a gente for olhar a ética, né, como uma ética saudável, a ética saudável é aquela que eu não faço com o outro o que eu não quero que faça comigo, eu faço ao outro o que eu quero que faça comigo, né? E por que eu digo que a ética bíblica que o Ocidente se baseia, ela é falha? Justamente por quê? Porque a classe dominante no mito é Deus, né? Então Deus representa o imperador e ele tem os filhos dele, né? Escolhidos, eleitos dele. Quem são os filhos dele? É o rei, é o sacerdote, é o soldado, certo? É toda essa classe dominante, certo? E os pobres, os trabalhadores, eles são considerados classe inferior, filho do homem, né? E eles são utilizados apenas para extrair mais-valia da classe dominante, para enriquecer a classe dominante, certo? Então, a nossa sociedade ela não é diferente disso, né? Justamente por quê? Porque você vai ver o político, e a maioria dos políticos hoje invocam Deus quando vão se apresentar ao público, dizendo que Deus colocou eles lá, porque Deus preparou o caminho deles. Em todo lugar na sociedade você vê as instituições invocando Deus. Na Constituição, no preâmbulo da Constituição, invoca-se a proteção de Deus. O Supremo Tribunal tem um crucifixo lá, tem um cara tentando entrar no Supremo Tribunal com o nome de Messias, ou seja, invocando um nome religioso, certo? Anota, né, o dinheiro tem Deus seja louvado. Né? Então, para todo lugar que você olha, tem o nome de Deus. Né? Então, quando eu vou olhar para a cultura ocidental para saber, né, qual que é o Deus, que é o fundamento da ética e da moral desse povo ocidental, eu vejo que o Deus deles, que representa a ética e a moral deles, é o pior possível. Porque o mesmo que acontece no mito, acontece na vida real. Certo? Você tem a classe política que diz que trabalha, mas não trabalha, porque nada que ela faz ali pode ser chamado de trabalho. Você não compara o trabalho dela com um trabalho de um pedreiro, de um pintor, que realmente é trabalho de verdade, que realmente está produzindo, né? E essas pessoas estão lá no poder, elas não trabalham e elas enriquecem, e elas não passam fome. Por quê? Porque a classe trabalhadora, que é chamada de povo, que também no mito é chamada de pecadora, ela produz, né, para dar mais valia do trabalho dela para aquela classe dominante. Então, ou seja, ela não enriquece, por quê? Porque ela não colhe o fruto do próprio trabalho. Né? A mesma coisa acontece nas relações né, micropolítica, na relação macropolítica, né? Tanto que de país para país você vê que é a mesma coisa, né? Ou seja, o povo produz a laranja, produz o café, produz o leite, a carne, o povo trabalhador, mas
ele é obrigado, eles têm que exportar a melhor carne, o melhor café dele para o império, para o outro povo mais rico. Então, ou seja, é a mesma coisa da Bíblia, né? Enquanto ele toma a casca de café, o império toma a melhor qualidade do café, né? Por que acontece isso? Porque se Deus é o fundamento da moral e da ética, né? O Deus do qual o Ocidente serve, segue, né? É a pior ética possível, é a pior moral possível, né? Justamente por quê? Porque é isso exatamente que nós vimos na sociedade, senhoras e senhores, certo? Você tem a classe política que não trabalha, certo? Diz que trabalha, mas não trabalha, né? E ela enriquece através do que? Da mais-valia do povo. Então, se ele seguisse uma ética que fosse, no mínimo, aceitável, ele não faria isso com o povo, né? Justamente por quê? Porque ele iria fazer com o povo o que ele queria que fizesse com ele. Então, se ele não quer que ninguém se enriqueça da mais-valia do trabalho dele, né? Ou roubando os frutos do seu trabalho, ele não deveria fazer isso com outras pessoas também, né? Justamente por quê? Porque a religião ela não surge para estabelecer um padrão ético e moral para as pessoas, né? A religião surge, né? A crença em Deus ela surge porque as pessoas do passado procuravam respostas imediatas para perguntas que elas não tinham a resposta. Então elas queriam saber para onde elas iam quando morriam, né? Quem controlava o sol, quem controlava a chuva, quem fazia tudo isso. Então né? Elas acreditavam na religião desse jeito, né? Só que aí, a partir do momento que a população vai aumentando e vai precisando, vai surgindo hierarquia, aí vai ter o espertinho lá que vai dizer para a população assim, veja bem, eu sou a imagem e semelhança de Deus, ele está em mim, eu estou nele, se você fala com ele, você fala comigo, se você fala comigo, você fala com ele, se você me ouve, você ouve ele, né? Então, está acontecendo chuva, está acontecendo muito sol quente, justamente por quê? Porque você não deixa de fazer essa doutrina, você não faz essa doutrina, então Deus está nervoso, né? Então, ou seja, a pessoa começa a invocar o nome de Deus, começa a apresentar como Deus quando quer estabelecer uma doutrina, um padrão ético e moral para as pessoas, né? E no caso do Ocidente, esse padrão ético e moral ele é falido justamente por quê? Porque as nossas classes dominantes, elas agem como o Deus da Bíblia, né? Para o ser humano, ele dá para o pobre, para o trabalhador, para o povo, ele dá para o pobre, para o trabalhador, para o povo, ele dá trabalho, porque vê esse povo como pecador. E o Deus dele usa o trabalho como método de punição. Tanto que eles empobrecem o povo, porque o povo tem que dar mais valia do trabalho para eles. Eles mandam o povo para a cadeia quando o povo se revolta, e na cadeia dá mais trabalho para o povo, né? Pune o povo com trabalho, né? Então, a nossa moral e ética, ela é totalmente falida, né? Essa baseada no Deus da Bíblia. Justamente por quê? Porque ele é um Deus que apenas... por quê? Porque essa classe dominante age como se fosse o Deus da Bíblia. Ou seja, trabalha só para o pecador, trabalha só um método de punição. Então, eu não trabalho, eu só mando, que é assim que as classes dominantes fazem, porque Deus me deu esse lugar, Deus me colocou aqui, né? Então eu não trabalho por quê? Porque eu agrado a Deus. Mas o pecador, ele trabalha tanto por quê? Porque ele não agrada a Deus. Então para ele é dado trabalho, para ele juntar as riquezas que ele produz e dar para mim. Então esse modelo de ética que nós temos, eu não quero. Isso não é ética para mim. Para mim isso não é ética, não é moral. Então, senhoras e senhores, eu não acredito nessa moral e nessa ética. Ela não faz nenhum bem para mim, não faz nenhum bem para minha vida. Certo? Porque a verdadeira ética eu faço com o outro o que ele quer que faça comigo. Então, se eu quisesse criar uma religião decente, ou um Deus, né, ou uma ética e moral baseada na crença em um Deus sério, eu colocaria esse Deus como um Deus que coloca como regra universal a divisão de bens e de riqueza, né? E não causando a divisão, tornando um povo eleito, né, merecedor de tudo, de todas as riquezas, e outro povo desprovido de moral e de ética, e por isso é dado trabalho a esse povo, porque ele é pecador, então ele tem que trabalhar para juntar e amontoar para aquele que agrada a Deus, que é a classe dominante, né? Então, esse modelo de ética e de moral, senhoras e senhores, ele não faz bem para a humanidade, né? Ele não faz bem para as pessoas. Se elas fossem sérias e quisessem criar um mito, né, onde a ética e a moral fosse baseada num Deus bom, a primeira lei dele seria a distribuição de renda, né? Todos são iguais e têm direito às riquezas naturais da terra, dividida entre eles de forma igual, né? E não tornar uma classe eleita
escolhida por Deus, nascida para governar, mais inteligente, mais gostosa, mais cheirosa, e a outra de camponeses e trabalhadores, que só trabalham por quê? Porque recebem punição por serem pecadores, né? Por quê? Porque isso é antiético, isso é imoral, né? Então eu prefiro acreditar 1000 vezes